texto que nós iremos meditar essa noite fica em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. No decorrer da nossa mensagem, alguns outros textos serão citados, tá? Mas mantenha a sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Efésios 6, do versículo 1 até o versículo de número 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos adentramos diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos, ó Deus, a respeito da nossa vida e de como ter uma vida santa diante da Tua presença. Que o Senhor, através da Escritura Sagrada, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esse tema, nos dias de hoje, ele é bem importante, porque nós vemos uma mudança na nossa sociedade, né? Nós andamos pelas ruas, vamos às escolas, e nós percebemos que mudou muito os nossos jovens, os nossos adolescentes. Temos professores aqui, né, que pode confirmar isso, né? Meu filho está estudando e a gente ouve, fica sabendo então dos acontecimentos voltado então para as nossas crianças, nos assusta um pouco, né? A gente vai a questão de, se for ver a questão de criminalidades, né, nas ruas, hoje muitas crianças estão envolvidas em criminalidades, né, e cada vez que passa, parece que as coisas estão indo de mal a pior. Então, nos dias de hoje, meus irmãos, é um tema bastante importante para nós estarmos abordando e falando isso na igreja. Mas uma coisa curiosa, quando nós falamos a respeito de família em relação a filhos, a primeira coisa que nos vem à mente é a educação de filhos, né? Por isso que eu disse que o tema não será sobre a educação de filhos. Talvez numa outra oportunidade, o pastor estará trazendo isso de maneira mais específica, né, para nós aprendermos que isso é importante também, mas é os filhos honrar o seu pai e a sua mãe, os filhos obedecerem os seus pais. Eu queria que nós focássemos nisso, porque isso é importante para não só as crianças, né, mas para também uma vida adulta e até para a educação dos nossos filhos. A respeito de educação de filhos, eu fiz uma pesquisa rápida no Amazon, né? Amazon é o maior site que vende livros, né, no mundo inteiro. E quando você faz a pesquisa de livros buscando sobre tema filhos ou pais, a maioria dos livros que ali se encontra é relacionado a como educar o seu filho, como que os pais devem educar o seu filho. E alguns, né, eu calculei rapidamente lá, mais ou menos uns 5% vai tratar então a respeito dos filhos obedecerem os vossos pais, né? Isso abrangendo vários escritores, autores. A Amazon vende livros tanto cristãos, evangélicos, como também livros seculares. Porque eu fiz como curiosidade, né, para entender, ver se o assunto está sendo bem falado. E existem várias literaturas. A palavra de Deus nos fala muito em relação a isso. Talvez não tenha livros voltados para os filhos por questão comercial, talvez, né? Mas o que chama atenção quando nós
falamos desse assunto é que existe uma preocupação com os pais nos dias de hoje de como educar os seus filhos. Existe uma preocupação dos pais em fazer com que o seu filho ouça eles, para que a autoridade seja estabelecida, né, ou restabelecida no seu lar. O que nós vemos acontecer nos dias de hoje, de acordo, né, com várias notícias, né, relatos, o que nós vivemos é que os filhos cada vez menos têm obedecido os seus pais. E entra numa complicação, porque os pais perdem a sua autoridade. Foi feito em 1990, né, a lei, o ECA, né, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, uma lei revolucionária, né, inclusive. Muitos países não têm leis específicas para crianças, adolescentes, idosos, né? Mas eu lembro que isso, quando estava sendo levado para a escola, causou grandes polêmicas e acabou alterando a maneira de ensino. Os professores tiveram que se adequar com a sua forma de ensinar, e isso chegou também dentro dos lares, né? A maneira como educamos os nossos filhos acabou sendo prejudicada, podemos dizer assim. Mas o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, eu gostaria de falar isso, diz que aos pais incumbe o dever de sustentar, guardar e educar os seus filhos. Artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, o próprio Estatuto, ele dá essa incumbência, então, que seja estabelecida dentro da casa, dentro do lar, né, essa cultura de respeito às autoridades. E é justamente isso que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, no livro de Efésios, tem a preocupação também de passar para os nossos irmãos. E o mais interessante ainda é que quando ele começa falando a respeito dos filhos, né, é importante a gente voltar um pouco para entender o contexto, né, do que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo estava falando a respeito de sujeição ao Espírito Santo. O versículo 18, no capítulo 5, folheie a sua Bíblia, volte um pouco, né, no versículo 18 do capítulo 5 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí, logo em seguida, ele vai dizer como isso deve acontecer, como uma vida cheia do Espírito Santo deve acontecer. Essa mensagem, para quem esteve no dia da família presbiteriana, né, o pastor Augusto Nicodemos falou sobre esse assunto, lembra? Ele trouxe esse tema e trabalhou conosco, e falando vários aspectos a respeito das responsabilidades, o que é uma vida cheia do Espírito Santo. E Paulo aqui vai discorrendo então como ser cheio do Espírito Santo, falando a respeito do marido e da mulher. E ele diz: mulheres, primeiro para as mulheres, sejam submissas ao seu marido, né? E depois ele continua dizendo para os maridos: amem as suas esposas. E logo em seguida aos filhos: filhos, obedecei aos vossos pais. Ele traz primeiro aqui a necessidade da autoridade, o reconhecimento da autoridade. Uma vez que nós falamos a respeito de sujeitar ao Espírito Santo de Deus, é necessário nós entendermos e reconhecermos que o Espírito Santo, que o Senhor nosso Deus, é a autoridade das nossas vidas. Então, por uma questão didática, por uma questão de educação, né, de cultura, para que nós sejamos bons cristãos, podemos simplificar aqui, dizendo o seguinte: para sermos bons cristãos, sujeitos ao Espírito Santo, é necessário que nós aprendamos primeiro a lição de casa, né? O apóstolo Paulo, em outras cartas, também vai dizer isso a respeito de diáconos, de presbíteros, como que escolhe, né? Como que é escolhido. Ele vai falar que primeiro ele tem que ser um bom marido,
tem que ser um bom pai, né? O filho tem que honrar o seu pai, tem que honrar a sua mãe, né? Então existe aí todo um conceito de uma vida cristã que está baseada na família. Portanto, meus amados irmãos, a família é um fator importante para criar o cidadão, para criar uma pessoa que viva bem na sociedade, mas também que viva bem com Cristo Jesus, que tenha um bom relacionamento com o nosso Deus. E quando nós falamos aí do assunto honrar pai e mãe, o apóstolo Paulo lembra aqui do que foi ensinado aos antigos, né, nos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe é um dos mandamentos. Então, mais aqui uma coisa importante para a gente se dedicar a esse tema, que honrar, obedecer o papai e a mamãe está nos 10 mandamentos. E ele diz, né, o texto lembra aqui a nós, que é o primeiro mandamento com promessa. É necessário, então, nós obedecermos. E como sendo mandamento, eu gostaria de convidar você agora, rapidamente também, a fazer a leitura do Velho. Marca aí sua Bíblia, Efésios, depois nós voltaremos para ela, né? Efésios 20, no capítulo 12, vai lá que nós vamos ler 2 versículos aí em Efésios, não, perdão, Êxodo 20, no versículo 12, nós vemos ali o mandamento de Deus para honrar o pai e a mãe, né? Nós conhecemos bem. Mas se você segue ali um pouquinho adiante, nós vemos que o não cumprimento dos mandamentos também era previsto punição. O versículo 15 ao 17 do capítulo 21, olha lá o que diz: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo até mesmo o meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai, versículo 15, quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Versículo 16, o que raptar alguém e vender, ou for achado na sua mão, será morto. Versículo 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Então existia ali não apenas o mandamento, mas existia também a punição em relação ao não cumprimento dos mandamentos. Em Deuteronômio, versículo 21, nós não vamos ler, mas deixa anotado aí, Deuteronômio 21, 18 a 21, também tinha como que procedia essa punição. Como era feito, então, o processo de levar o próprio filho para a morte, uma vez que o filho era rebelde, né? O texto diz que se ele fizesse isso várias vezes, não se arrependesse, o pai deveria levar, então, as autoridades, e ali o filho ia ser punido à morte, apedrejado. Então nós vemos a importância de obedecer pai e mãe. O que nós vemos aqui no Antigo Testamento, ou na Velha Aliança, é que isso era imposta a todos, e o não cumprimento dela, você teria que pagar de um jeito ou de outro. É importante nós estabelecermos aqui a conexão, né, da Antiga Aliança e da Nova Aliança, né? Através de Cristo Jesus, não vai ser o nosso tema aqui, através de Cristo Jesus, uma nova aliança foi nos dada. E através de Cristo Jesus, os mandamentos da antiga aliança, da lei de Moisés, eles continuam com o seu mesmo princípio, não mudou, né? Todos os seus mandamentos, mas ele perdeu a eficácia. É importante nós entendermos, senão, nos dias de hoje, nós teremos uma solução para a desobediência de filhos, né? Era só seguir os ritos do Velho Testamento. Então, a lei perde a sua eficácia, e nós estamos aqui, então, na época da graça, mas ela não foi feita, escrita, orientada por Deus à toa. Elas são princípios. Toda lei são princípios que precisam ser vivenciados na era da graça, em Cristo Jesus. A palavra honrar, ela vem do grego, irmãos, da palavra kabed. Não sei se é assim que pronuncia, kabed, com K, com D mudo, né, que a origem da palavra kabed, ela tem as siglas K, B e D, que significa pesado, importante. Então, honrar, no conceito do significado da palavra grega, significa pesado, importante. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que
honrar o pai, honrar a mãe é algo difícil, pesado, que é difícil. Não, não é isso. Esse pesado, o significado dele é como se fosse uma âncora, né? Como se fosse lá no escritório, quando a gente tem que colocar um peso sobre o papel não voar, né? O papel dá o sustento e não permite que aquele papel voa. Como se fosse um alicerce, uma âncora segurando o navio. Imagine isso. Honrar pai e mãe, então, vem dessa expressão. É importante também. Ou seja, os nossos pais, eles têm um papel importante na nossa vida. Honrar a eles é dar essa importância. É saber que eles são âncoras para nós, que eles são apoio para nós, que eles sustentam as nossas vidas. Não é assim? Momentos difíceis da nossa vida, mesmo numa fase adulta, quando nós queremos compartilhar, quando nós queremos pedir ajuda, quando nós queremos ouvir um conselho, né, normalmente, né, na maioria das pessoas, lembram de seus pais, lembram de suas mães. Eu, quando tive o meu primeiro filho, eu criticava minha mãe bastante coisa sobre os ensinamentos, mas quando eu tive a Ellen, a primeira filha, eu lembrava de tudo que a minha mãe já tinha falado e me ensinado e fazia exatamente igual, né? Reconhecendo então que aquilo era importante para mim, né? A gente volta, os pais, né, eu acredito que a grande maioria passa por essa experiência, nós lembramos daquilo que nos foi ensinado, daquilo que foi importante para nós. Então, honrar o pai, honrar a mãe, dar essa importância, saber que eles são importantes na sua vida, saber que Deus colocou os nossos pais como autoridade sobre as nossas vidas. Independente, irmãos, quem são eles, né? Independente se os nossos pais são crentes ou não, eles são os nossos pais. Eles não vão mudar se não são crentes. Eles não vão deixar de ser o seu pai, apesar de muitas vezes, em algumas situações, alguns filhos não querer aceitar a paternidade, mas eles jamais vão deixar de ser os seus pais e deve honrar ele. É importante a gente entender muito bem a diferença entre honrar e obedecer. Mas qual é a diferença, né? Mas uma coisa está ligada à outra. Uma vez que você não obedece os seus pais, você pode estar deixando de honrá-lo, não é verdade? Mas a obediência, o texto nos ensina aqui em Efésios, vamos voltar lá? Efésios capítulo 6, nos ensina como que deve ser essa obediência. O que o apóstolo Paulo diz a respeito dos filhos? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Uma vez que os seus pais estão cumprindo o seu mandato de autoridade na sua vida, você deve a ele obediência, né? E a obediência aos pais, mesmo sabendo que de repente não é a melhor forma de fazer, né? Talvez o seu jeito seria melhor, não é assim? Mas você obedece. O exemplo aqui que nós podemos trazer para as nossas vidas é quando a criança, ela é pequenina, né? E ela não consegue ainda não ter não consegue comparar a questão de autoridade paterna, de outros tipos de autoridade. O que a criança faz? Ela sabe que o melhor é obedecer. Ela obedece seu pai mesmo sabendo se aquilo é tão bom ou é ruim para ela, mas ela, uma criança pequena, simplesmente obedece. Aí está o princípio, né? E a criança sábia é aquela que obedece os pais. A responsabilidade de um filho que faz alguma coisa que o pai mandou fazer é do próprio pai, né? Desde que ele seja de menor, é óbvio, né? O pai é o responsável sobre os seus filhos. Então, se você fizer alguma coisa, seu pai mandou fazer alguma coisa, né? E de repente você se deu mal por isso, a responsabilidade é do papai que ensinou, né? O teu papel é obedecer. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós, como os filhos, devemos obedecer aos nossos pais no Senhor. Quando então, qual é o limite de obediência? Quando os pais estão pedindo para que faça alguma coisa que descumpre a sua palavra, que
não é bíblico, por exemplo, né, que não faz parte do reino de Deus. Né? Eu não queria citar nenhum exemplos aqui, mas com certeza você tem exemplos, talvez próprios ou de amigos teus, mas nós sabemos que existem pais que, talvez por falta de conhecimento e talvez da maneira como foi criado, faz os filhos a cometer coisas indevidas, coloca os filhos em situação de risco. Irmãos, nós cristãos, filhos cristãos, nós temos o conhecimento da palavra de Deus, cabe a nós então ter discernimento e saber que sim, existe um limite em relação à obediência aos nossos pais. Mas voltando aqui à questão da honra, né, eu entendo que a honra é devida a todos os pais, como pai, né, independente de qualquer situação. Isso é um ponto difícil para mim estar dizendo, porque eu sei que existem em algumas famílias pais que aparentemente não merecem a honra devida, né? E é difícil para o filho, talvez uma luta constante para o filho tentar, o filho cristão, o filho crente, tentar dar a honra ao pai, né, como pai em si. Talvez aí nessa hora é importante separar a questão da obediência. Espera lá, né? Eu não vou fazer o que o meu pai manda fazer porque eu não acho correto, não acho bíblico, eu não acho cristão, isso vai me prejudicar. Mas a honra, meus amados, honrar o seu pai e sua mãe, é o respeito que você deve a ele, é o carinho que você deve a ele. E o honrar, aqui no conceito bíblico, no princípio bíblico, não apenas obedecer, mas é sustentar o seu pai. No passado, o filho tinha a obrigação de cuidar do seu pai em relação ao sustento. E quando o seu pai chegava a uma idade avançada, o filho era obrigado então a sustentar o seu pai. Também era, se não fizesse assim, o filho poderia ser punido. Isso era lei. Então é importante a gente analisar que a questão de obediência, a questão de honrar pai e mãe não é apenas um conceito bíblico, mas é um conceito natural, né? Ou seja, na sociedade em que nós vivemos, independente de religião, independente da nação, né, todos entendem que o pai e a mãe devem a honra merecida e a obediência merecida. Então nós não estamos falando aqui, estamos indo contra uma cultura, não. Apesar da gente estar vendo os filhos se revoltando contra os pais, né, os filhos batendo em seus pais, né, matando seus pais, né, o que está acontecendo nos dias de hoje, nós vemos essas notícias, os pais perdem toda a autoridade de uma criança de 12, 13 anos. Ela já fala mais alto que o pai, toma as suas atitudes ao contrário da sua família, mesmo diante de um cenário desse, né? Nós sabemos que, socialmente falando, né, é errado, né? O conceito está errado, tá? E a Bíblia nos orienta, então, meus amados, a honrar nosso pai e honrar as nossas mães. Colossenses é uma carta também do apóstolo Paulo, que é muito parecida com Efésios, né? Muito parecida, parece que foi feito no mesmo tempo, na mesma, né? E Colossenses 3, versículo 20, o apóstolo Paulo, falando a respeito também dos filhos, ele vai além. Olha lá o que diz. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em tudo obedecei aos vossos pais. Ele dá a importância então de que aos pais merecemos então respeito e obediência. Mas por que devemos obedecer aos nossos pais? Voltamos então, o próprio texto que nós lemos de Efésios responde por que nós devemos obedecer aos nossos pais. No versículo 1, diz o seguinte: obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
Obedecer o pai e a mãe, devemos fazer isso porque isto é justo, isto é correto, isto é legal. A lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diz isso, que os pais são responsáveis pela nossa educação, pelos nossos cuidados. É justo obedecer o pai e a mãe, porque eles são autoridades de Deus na sua vida. Deus colocou os nossos pais para nos ensinar. Deus colocou os nossos pais para que nós viesse ao mundo, e eles darão as instruções, talvez não as melhores, em alguns casos muito boas, e nós não ouvimos, mas os pais têm esse papel. Devemos então obedecer, porque isto é justo, é o que Paulo diz. Um segundo ponto que Paulo diz também, que ele lembra aqui, ele lembra lá de Êxodo 20, onde traz os mandamentos. Devemos obedecer os nossos pais, devemos honrar nossos pais, porque isso também é um mandamento do Senhor. Nós precisamos obedecer o Senhor Jesus, as Escrituras, não é isso? E as Escrituras nos diz que nós devemos também obedecer aos nossos pais. É um mandamento do Senhor. E lembrando também do mandamento da antiga aliança, devemos obedecer os nossos pais, porque existe uma promessa. Não é isso? Qual que é a promessa? Honra teu pai e a tua mãe. O que diz lá? Êxodo 20. Vamos abrir lá. Nós vemos todas as listas ali dos 10 mandamentos. O versículo 13, 14, 15, são curtos, mas olha o 12. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra. Teu Deus te dá. Então, para que nós tenhamos vida abundante, prolongada por Deus, nós devemos obedecer aos nossos pais. Mas Efésios também, ele lembra disso. Eu não marquei aqui, minha Bíblia, estou indo e voltando toda hora. Versículo 3 diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Para que as coisas sejam boas, para que as coisas dê certo, a primeira coisa que nós devemos fazer é honrar pai e mãe. E sobre isso, olha o que o texto de Efésios continua dizendo. Paulo falou então às esposas, aos maridos, agora aos filhos, e depois ele fala a respeito dos servos e seus senhores. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo agora está falando a respeito de uma vida na sociedade, de uma vida no trabalho. Ele lembra desses princípios dentro da própria casa e ele depois vai para fora da casa. A esposa, o marido, os filhos, isso tem relação? É óbvio que tem. No pensamento de Paulo, isso tinha uma relação. E nós sabemos, meus queridos, que se nós não aprendemos a obedecer nosso pai e nossa mãe, dificilmente nós vamos obedecer nosso chefe e vamos sofrer lá na frente. Então, essa promessa para que você viva, que a sua vida seja prolongada, o versículo 3 diz, para que te vá bem, para que as suas coisas vão bem, para que a sua profissão vá bem, é necessário que você aprenda esse princípio, que o teu pai é uma autoridade na sua vida. Então, os motivos pelos quais, resumindo aqui, devemos obedecer é porque isso é justo, é porque isso é um mandamento. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessas, e isso agrada a Deus. Capítulo 5, versículo 10, lá no início da orientação do apóstolo Paulo, em relação à sujeição, à submissão ao Espírito Santo, ele diz o seguinte, no início: provando sempre
o que é agradável ao Senhor. Antes dele passar essa orientação, ele diz que nós devemos fazer as coisas que é agradável ao Senhor. Honrar pai e mãe agrada o nosso Deus, é agradável ao nosso Senhor. Irmãos, filhos, é importante nós nos dedicarmos a isso. Às vezes nós nos preocupamos tanto em relação a uma vida com Deus, mas esquecemos de um princípio antigo, simples, que é de obediência aos nossos pais. E para finalizar, para concluir, entendermos melhor essa ideia de apóstolo Paulo, ele, quando começa a falar a respeito da submissão da esposa ao marido, ele diz o seguinte, lá no versículo 23 do capítulo 5. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O apóstolo Paulo aqui, ele trata a família, né, a família humana, e comparando também a família cristã. O homem é o cabeça, né? E ele fala assim, ele é cabeça, assim como Cristo também é o cabeça da igreja. Então, quando nós estamos olhando ali para o nosso pai, para a nossa mãe, né, lembramos que o apóstolo Paulo, ele dá a entender que é tão importante quanto servir ao Senhor. Então, não devemos esquecer uma coisa, né? Temos uma vida religiosa, né? Viemos na igreja, aprendemos, é uma vida religiosa, aprendemos aqui na escola dominical tantas as coisas, obedecer ao Senhor, né? Mas ao chegarmos em casa, né, devemos também lembrar que a missão continua, a missão de obediência, de honrar o pai e a mãe continua. Então, para que nós tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não devemos esquecer desse princípio. E a relação que nós temos com os nossos pais, ela, de alguma forma, ela faz também com que nós temos relação com o nosso Deus. Isso influencia numa vida cristã, né? A nossa relação com Deus, que pode ser restaurada, é óbvio, mas eu queria rapidamente aqui contar a minha experiência em relação a isso, né? Porque eu fiquei pensando em relação a esse estudo. Eu tive, na minha infância, eu perdi meu pai com 5 anos de idade, né? Então não tive tanta oportunidade de aprender mais com meu pai. Mas é interessante porque eu era um menino, né? Sou homem, mas o menino homem gosta do pai, tem o pai como herói, né? E eu lembro disso, eu tinha 5 aninhos, mas eu lembro muito mais, né? Eu tenho lembranças e eu acho incrível, porque converso com algumas pessoas, poucas pessoas têm. Eu tenho lembranças com menos de 2 anos de idade. Eu lembro quando a minha mãe estava grávida do meu irmão. Eu e meu irmão temos uma diferença de 2 anos, né? E eu lembro isso com bastante detalhes, né? Por quê? Porque eu sofri muito com a perca do meu pai, né? Tá aqui minha tia, meu tio vai lembrar disso. Fiquei rebelde, né? O menino dos meus 5 aos 10 anos, dei bastante trabalho porque eu não aceitava que o meu pai tinha morrido. Mas olha que interessante, eu não aceitava porque as pessoas chegavam para minha mãe e falavam assim, olha, Deus levou o seu marido, né? Seu marido cumpriu a missão aqui na terra, Deus levou. E eu ficava assim, mas quem que é esse cara? Por que esse cara fez isso comigo, né? E eu criei, né? Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque hoje é outra história, mas eu criei uma revolta muito grande, um ódio muito grande contra Deus. Dos meus 5 até os 11 anos, mais ou menos, foi quando eu tive um encontro com ele, fui restaurado, mas eu não gostava de Deus, né? E era interessante, porque ele tirou o meu pai, né? Que era a pessoa que eu mais admirava quando criança. É interessante porque eu não gostava dele, mas eu achava que um dia eu ia encontrar com ele. E eu queria falar um monte de coisa para ele, eu queria dar de dedo na cara dele, queria falar bastante coisa. Então, eu procurava saber quem era esse Deus, aonde ele morava, né? Meu pensamento de criança, como que ele era. Então, eu vinha para a igreja
na escola dominical, ficava prestando atenção na professora para saber quem era esse Deus. Eu queria saber, queria ter informações a respeito dele. Eu comecei um processo de investigação ali, né? Um dia eu vou encontrar com ele e eu vou falar. E nas minhas noites, quando eu ficava triste, bravo, eu falava com ele, né? Do meu jeito bravo, raivoso, falava com ele. Isso fez com que eu conhecesse esse Deus, né? E hoje, estava até falando com um pastor a respeito dessa minha experiência. A relação que eu tenho com Deus é de fato pai, né? Eu consegui substituir a falta do meu pai com o próprio Deus. O que eu quero dizer com isso, meus amados, essa é a minha experiência pessoal, mas Deus é o nosso pai, a quem merece toda a honra, toda a glória, toda a obediência. Esse sim é o pai perfeito. Às vezes no nosso entendimento infantil, imaturo, nós não conseguimos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas no momento de sofrimento. Mas Deus conhece o nosso coração e como pai, Ele cuida de nós e quer o melhor para nós. Não é isso? Mateus, lá no livro de Mateus, foi registrado o que Jesus disse a respeito do reino de Deus. Que, olha as aves do céu, né? Deus cuida delas. Olha as flores dos campos, Deus cuida delas. Imagine se Ele não irá cuidar de você, que Ele te ama. Deus nos ama tanto e nós devemos nos entregar a Ele, né? Com corpo e alma. Devemos aprender, meus amados, que existe um princípio bíblico em relação à obediência aos nossos pais, a honrar os nossos pais e as nossas mães. Existe isso porque essa obediência vai refletir também na nossa vida cristã. Então nós, cristãos, dê honra aos seus pais. Aqueles que ainda o têm, né? Dê honra aos seus pais. Os que não têm, talvez no momento da despedida, né? Desejou ter mais um momento para poder honrar o seu pai, como foi o meu caso, né? Gostaria de ter mais um momento para poder dar a honra, na minha maturidade cristã, ao meu pai. Era criança, né? Mas vamos orar, e nós vamos orar especificamente, meus irmãos, pelos filhos. Nós temos filhos de irmãos aqui que está começando a sua caminhada na vida, né? Crianças, temos filhos jovens, adolescentes, né? Essa mensagem, medita nela, né, durante essa semana, peça para Deus entendimento e medita nela constantemente, porque é uma fase difícil, né? É uma fase que nós questionamos muito os nossos pais, os jovens e também os adultos, aqueles que têm os seus pais. Procure honrá-los, procure abençoá-los, procure sustentá-los, independente de quem seja. Vamos orar? Feche seus olhos.